Bom dia, quarto ano. Vamos iniciar mais uma aula de História. Na nossa aula anterior, nós estudamos sobre um período chamado de período Neolítico, ou também, período da Idade da Pedra Polida. Nós vimos que foi um período que sucedeu o Paleolítico, um período onde os seres humanos, os primeiros seres humanos, já faziam suas ferramentas de forma mais elaborada. Para vocês fixarem bem os conhecimentos, eu passei para vocês fazerem em casa a atividade do livro na página 27 e nós vamos começar fazendo a correção agora. Então, pegue o seu livro, pegue o seu lápis, a sua borracha para você poder acompanhar a correção. Na página 27, iniciava da quarta questão que dizia assim: complete as frases de acordo com a legenda. Aí nós tínhamos duas legendas, Paleolítico e Neolítico. A partir daí, você ia completar as lacunas de acordo com a informação. Na letra A dizia assim: durante um longo período, chamado de... Aí você teria que analisar a frase e colocar se era Paleolítico e Neolítico. Nesse caso aqui, você colocaria Paleolítico. A maioria dos grupos humanos manteve a forma de vida nômade, ou seja, eles não tinham uma moradia fixa, isso no período paleolítico. Letra B. Durante o Neolítico, os grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados com pedras polidas. Letra B completaria com a palavrinha Neolítico. Letra C. O Paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, por causa das ferramentas feitas de pedra. Nesse período do Paleolítico, nós vimos que os primeiros homens, as primeiras espécies humanas, ainda não tinham a habilidade de fazer suas ferramentas com outros materiais. Eles utilizavam principalmente a pedra, por isso que ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada. Letra D. No Neolítico, os grupos humanos começaram a domesticar animais e a praticar a agricultura. Nesse período foi muito importante essa domesticação de animais, ou seja, criação de animais, e também a agricultura, que significa o cultivo da terra, o plantar e o colher. A partir dessas duas técnicas, eles começaram a ter mais opções na parte da alimentação, tornando-se assim sedentários. Na quinta questão, dizia assim: porque muitos grupos humanos fixavam suas moradias próximo de grandes rios por causa da pesca e porque grupos de animais iam beber água e isso facilitava a caça. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar e colher, ou seja, praticar a agricultura. Então, aí nós podemos dizer que os rios eram uma escolha porque oferecia melhores condições de sobrevivência. A sexta questão dizia o seguinte: por que a região era chamada de crescente fértil? Eu expliquei e mostrei para vocês na aula anterior essa imagem que vocês estão vendo novamente aí ao lado, Nós vimos que os primeiros grupos humanos começaram a se estabelecer nesta região aí. E por que ela era chamada de crescente fértil? Porque é onde se localizam os rios Tigre, Eufrates e Nilo, que em períodos de cheias deixavam as terras próximas muito férteis. Essa região fértil tem a forma de uma lua crescente. Então, recebe esse nome porque as terras eram bem férteis, as terras próximas aos rios. E esta região, ela tem o formato de uma lua crescente. Essa é a correção dessas duas questões. Se você precisa consertar alguma coisa, dê uma pausa no vídeo e conserte. A sétima questão e a última, ainda na página 27, dizia o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais rios do crescente fértil. Então, aqui se tornou muito fácil, porque na questão anterior nós falamos
sobre esses 3 rios. Vamos para as alternativas. Nilo, Amazonas e Tigre? De jeito nenhum. Nós temos aí errada a palavrinha Amazonas. A segunda questão. Nilo, Eufrates e Tigre? Terceira. Nilo, Tigre e Amazonas? Ou a última, Nilo, Eufrates e Amazonas? Aí você iria marcar a segunda opção, é a correta. Nilo, Eufrates e Tigre. Bom, pessoal, concluída a nossa correção, espero que você tenha feito aí no seu livro, vamos começar o nosso conteúdo da aula de hoje. Hoje nós estudaremos sobre como os primeiros seres humanos conseguiram chegar e habitar no nosso continente, o continente americano. Muitas vezes as pessoas pensam que o nosso continente só foi habitado após a chegada dos portugueses, mas isso não é correto, porque os índios já estavam aqui e até mesmo antes dos índios, outras pessoas já haviam habitado o nosso continente, ok? Para vocês entenderem melhor a nossa formação geográfica, que a Denise colocou aí do ladinho, todo o continente americano, né? Destacando os principais países, os países maiores, o Canadá, os Estados Unidos e principalmente o nosso país, que já fica na parte sul. Entendam, o nosso continente americano, ele tem 3 subdivisões: América do Norte, América Central, que é essa fininha que fica no meio, e América do Sul, que é a nossa localização. Então, a partir de vários estudos, os historiadores e vários outros estudiosos começaram a elaborar teorias para dizer como o nosso continente teria sido habitado. E nós vamos começar a estudar essas teorias a partir de agora. Pronto, existem 2 teorias sobre o povoamento da América, do nosso continente. Então, quando juntaram todos os vestígios encontrados, como por exemplo fósseis, pedaços de cerâmica, os estudiosos elaboraram 2 teorias que falam sobre como os primeiros homens conseguiram chegar ao nosso continente. Vamos ver essas 2 teorias. A primeira teoria dizia o seguinte, que os primeiros homens teriam surgido na África, localizem aí a África, certo? E aí, a partir da África, eles teriam se espalhado pelo continente asiático, passado pela Sibéria, na atual Rússia, vão acompanhando aí as setinhas, e atravessado por uma partezinha do Oceano Pacífico, chamado de Estreito de Bering, certo? A partir do momento que ele teria atravessado pelo Estreito de Bering, ele teria chegado no Alasca, que hoje pertence aos Estados Unidos, teria descido pela América do Norte, descido mais por terra até chegar à América do Sul, que é onde se localiza o nosso país. Voltando aqui para o Estreito de Bering, observem aí essa partezinha que mostra o Estreito de Bering. Como você pode ver, ele tem água, então as 2 partes continentais, elas não são ligadas, porque há água no meio. Aí você diz, mas professora, como eles conseguiram passar se naquele tempo eles nem tinham navios e nem barcos ainda? Segundo os estudiosos, nesse período houve um grande resfriamento na Terra, congelando algumas águas, inclusive a do Oceano Pacífico. Como essas águas estavam congeladas, o Estreito de Bering se transformou em uma passarela. Então, esses homens teriam aproveitado para poder passar por essa passarela, ok? Então, essa é a primeira teoria. Vamos para a próxima. A segunda teoria diz que não aconteceu o povoamento da América pelo Estreito de Bering, de jeito nenhum. A segunda teoria diz que
os primeiros homens saíram da África, passaram pela Ásia, desceram pela Oceania, atravessaram usando canoas até chegar à América do Sul, certo? Então, aqui a gente já vê que há uma diferença nas duas teorias. A primeira teoria defende que foi povoado primeiro a América do Norte. Já essa segunda, como a gente pode ver, diz que os primeiros homens atravessaram pelo oceano usando canoas até chegar à América do Sul. Aqui eu coloquei para vocês a representação no mapa das duas teorias sobre essas rotas utilizadas pelos grupos humanos. A primeira teoria, que eles teriam ido pelo Estreito de Bering, chegando à América do Norte, e a segunda teoria, né, que diz que eles não teriam ido pelo Estreito de Bering, e sim pela Oceania, até chegar à América do Sul. Então, não esqueçam que essas duas teorias são as teorias que falam sobre o povoamento do nosso continente, povoamento da América. Bom, aqui no nosso país, que nós também sabemos que é localizado no continente americano, na parte sul, também foram encontrados alguns vestígios muito importantes, que mostram a presença desses primeiros seres humanos no nosso país. Um dos vestígios mais importantes encontrados aqui foi um crânio, certo? Esse crânio, eles fizeram todo um estudo e descobriram que ele pertencia a uma mulher. Ele foi encontrado em um município chamado Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. Eles realizaram todo o estudo desse crânio, descobriram que era de uma mulher que tinha morrido com aproximadamente seus 20 anos de idade. A partir do estudo, eles criaram uma representação desse crânio em computador, a partir de tomografias, que resultou em uma mulher com aparência mais parecida com africanos, ok? Eles deram nome a essa mulher, eles começaram a chamar de Luzia. E hoje esse crânio é muito conhecido e muito estudado, o crânio de Luzia, que é o ancestral humano mais antigo encontrado no Brasil. Então não esqueçam, se alguém lhe perguntar qual é o ancestral humano, ou seja, o vestígio humano mais antigo encontrado no Brasil, você vai dizer que é o crânio de Luzia. Pronto, pessoal. Após a nossa aula, eu quero que vocês abram o livro de vocês, leiam as páginas 28 e 29 para compreender melhor. Leiam os textos. Após a sua leitura, realize a atividade também no livro, na página 29. É apenas uma questão. Após você realizar essa atividade, fotografe e me envie para que tia Denise possa colocar sua presença, possa saber que você realmente assistiu a aula. Por hoje é só. Um beijinho no coração de todos e até a próxima aula.